Estamos dando início à nossa primeira aula deste curso de jejum e oração. Muito obrigado a todos vocês pela presença. Eu espero e creio que será um tempo muito precioso e produtivo para você. E por que essa necessidade de ter um curso sobre jejum e oração? Porque é importante que tudo que nós tenhamos na Bíblia, saibamos porque está ali e o quanto isso pode produzir benefícios espirituais para nós. A Bíblia diz: examinai as Escrituras, fazer um exame metódico, sistemático, analítico das verdades da palavra de Deus. Fazer as coisas sabendo por que estamos fazendo. Então, eu espero que seja um tempo muito precioso de Deus para a sua vida. Antes de começar o nosso curso, eu quero dar alguns avisos importantes. Primeiro aviso é que esse curso é gratuito, você não tem que pagar nada por ele, nada mesmo, é um curso gratuito. E você vai receber um módulo digital com todo o conteúdo deste curso, não só desta aula, de todo o curso. E será dado a você gratuitamente, sendo que você vai me chamar no privado, eu vou lhe mandar o módulo digital completo, sem lhe cobrar nada por isso. A única coisa que eu peço é que não altere colocando o nome de pessoas, instituições ou igrejas, porque esse módulo digital pertence ao Instituto Ictus, que é quem vai confeccionar o seu certificado, ao Instituto da Liderança, o qual eu presido, e também a CEMAP, a igreja que eu sou pastor. Mas você pode usar tranquilamente, desde que não faça alterações dos direitos autorais dessas instituições. O segundo aviso que eu quero dar é que após cada aula, você vai receber todo o material de pesquisa e anotação também no seu privado, tá? Então é só você me chamar que eu já vou te mandar o material completinho de cada aula, como vai acontecer hoje ainda, após o término dessa primeira aula desse curso de jejum e oração. E o terceiro aviso é que o curso é gratuito, mas caso você deseje o certificado, existe um custo do certificado, pelo registro de autenticação no fórum e também na contabilidade. Esse custo deve ficar de 45 a 50 reais, porque ainda tem o frete dos correios que vai entregar na sua casa. Nós temos aqui pessoas de vários lugares do Brasil que estão fazendo esse curso, que vão começar a fazer esse curso. Tem gente que eu estou vendo aqui do Pará, da Paraíba, então vai chegar diretamente lá na sua casa. Deve ficar entre 45 a 50 reais, ok? Mas eu acredito, a imagem está desfocada, tá? Peraí, pronto, espero que esteja melhor, tá? Eu acredito que vai ser muito bom este curso para a sua vida. É bom ter o certificado porque respalda o seu ministério, respalda a sua chamada. Você que é um pastor, um pregador, um missionário, missionária, você chegar com um curso de jejum e teologia, e oração, desculpe, um curso de jejum e oração pelo Instituto Ictus, que há 25 anos trabalha no Brasil e no mundo, isso traz um respaldo, um arcabouço muito grande para o seu ministério, para a sua chamada. Segundo, para quem faz faculdade, é muito importante ter essas horas extras de cursos livres, não é? Mas vamos começar agora o nosso curso de jejum e oração. E vamos orar, que é muito importante. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui com vários servos e servas tuas para a participação dessa primeira aula desse curso de jejum e oração. Pedimos ao Teu Espírito Santo, mestre por excelência, aquele que domina a verdade, que inspirou as Sagradas Escrituras, que nos ajude neste dia, nesta hora, a aprendermos dessas verdades espirituais, que são armas infalíveis e poderosas no mundo espiritual. Ó Deus, que cada pessoa seja tocada, ensinada, direcionada, que haja um mover de ensino, de ativação e liberação espiritual e profética sobre cada um dos teus filhos. Ó Deus, entregamos esses aparelhos, equipamentos que estão sendo usados para a transmissão dessa aula, que toda intervenção maligna, ó Deus, toda ação contrária seja desfeita, anulada, no nome do Senhor Jesus, mas que haja uma abertura de mente,
que haja uma ativação espiritual para pessoas que estão assistindo e outras que ainda assistirão, sejam, meu Deus, movidas a um tempo de grande rompimento na sua vida em todas as áreas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Pessoal, quando estiver terminando o curso, a primeira aula de hoje, melhor dizendo, eu vou ter um momento para você fazer as suas perguntas. Estou aqui com meu amigo Jadiel, que está cuidando de toda essa parte, e ele vai estar anotando todas as suas perguntas para respondermos ainda nessa primeira aula. Vamos lá. Primeira definição. O que é o jejum? O que é o jejum? O jejum, no dicionário, é abstinência voluntária. Guarde essa definição. Isso tudo está no módulo, está aqui nas anotações, vai ficar tudo contigo aí. É uma abstinência voluntária, que pode ser parcial ou total, de alimentos com o objetivo espiritual de devoção e entrega total a Deus. Vou repetir: jejum é abstinência voluntária, que pode ser parcial, guarda essa palavra, parcial ou total, de alimentos com o objetivo espiritual de devoção e entrega total a Deus. Isso é jejum. O jejum pode ser tanto parcial quanto pode ser total. Nós temos aqui pelo menos 2 exemplos bíblicos de jejum. Primeiro, Neemias, no capítulo 1, versículo 4, ele fala que jejuou. Assim que ele recebe a notícia que a cidade santa estava abandonada, que os muros estavam caídos, que os seus irmãos estavam em aperto, ele vai orar e jejuar. Neemias capítulo 1, versículo 4. Para que ele pudesse gerar um tempo de intimidade com Deus, mas que, por outro lado, ele precisava de uma abertura condicionada pelo próprio Deus, a fim de que quando ele chegasse ao rei, o rei tivesse a condição dada por Deus de liberá-lo, e não só liberá-lo, mas também de ajudar a financiar a reconstrução dos muros de Jerusalém. Esse é o primeiro exemplo bíblico de jejum. O segundo que eu marquei aqui é no livro de Esté, no capítulo 4, versículos 15 e 16, quando Mardoqueu descobre que Amã está com o intento de levantar um decreto, conspirando contra os judeus e levando-os à morte, Mardoqueu manda uma mensagem para Esté dizendo: será que não foi para este tempo que Deus te colocou aí? Ou você acha que porque é rainha também não será assassinada por esse decreto, tendo em vista que você é uma judia? Então ele diz: prepare para entrar diante do rei e falar com ele sobre essa conspiração que estão tentando contra o nosso povo. E a Bíblia diz então que Esté fala assim para Mardoqueu: então entremos em 3 dias de jejum, peça para que o povo possa jejuar e orar. E assim se fez, e Deus criou uma abertura para que a rainha Esté se apresentasse diante do seu esposo, o rei Xerxes, e que ele pudesse, pela autoridade que estava sobre ele, de desfazer esse decreto que era contra o povo de Deus. Então perceba que jejum é bíblico. Jejum é algo espiritual. Esse curso vai estar muito baseado em perguntas. Então, primeira coisa, o que é jejum? Segunda pergunta: quantas vezes a palavra jejum aparece na Bíblia no sentido de prática espiritual? Quantas vezes a palavra jejum aparece na Bíblia no sentido de prática espiritual? A palavra jejum aparece mais de 30 vezes na Bíblia. Palavra jejum, ou jejuar, ou jejuardes, independente da conjugação verbal, a palavra jejum aparece mais de 30 vezes, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Agora, existem alusões ao jejum, como o rosto decaído, quanto eu estava com minha face abatida. São expressões na Bíblia que falam sobre um sacrifício de alimento, que nós chamamos de jejum. Agora é interessante que existem 35 jejuns registrados e realizados em toda a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Olha que informação importante.
35 jejuns são registrados e realizados em toda a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Desses jejuns, nós temos 3 em especial. O jejum de Moisés, que foi de 40 dias, e mais à frente eu vou falar 40 dias sem comer e nem beber. E eu vou lhe dar a passagem bíblica. Nós temos também 40 dias. Existe algumas dificuldades de estudiosos nessa passagem, mas 40 dias do jejum do profeta Elias. E existe outro jejum de 40 dias, que foi o jejum de Jesus, que diferente de Moisés, a Bíblia diz que Jesus teve fome, mas não registra que ele teve sede. Então é provável que no jejum de 40 dias Jesus tenha tomado água, ingerido água, mas ele não havia comido durante 40 dias. Isso se torna verdade e é evidenciado a partir do momento que a Bíblia diz que os anjos descem para o servir. Terceira pergunta: o que não é jejum? O que não é jejum? Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Isaías, capítulo 58. O que não é jejum? As 3 primeiras partes dessa resposta estarão sendo exauridas, retiradas do capítulo 58 do profeta Isaías. Olha o que diz o profeta Isaías, capítulo de número 58, a partir do versículo de número 3. Isaías capítulo 58, versículo de número 3. Dizem: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Era o povo perguntando para Deus. Por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Contudo, aí Deus responde: no dia em que jejuais, prosseguis nas vossas empresas ou nos vossos empreendimentos, e explorais todos os vossos trabalhadores. Versículo 4. Para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com um punho iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Versículo 5. É este o jejum que eu escolhi, Deus respondendo ao povo de Israel, que o homem um dia aflige a sua alma. Lembra que eu falei do afligir a alma? O termo jejum não tem, mas o afligir a alma aqui é um sacrifício humano que dá a ideia de um jejum. Incline a sua cabeça como um junco, ou seja, se humilhe, é uma ideia de jejum. E estenda debaixo de si saco e cinza. É isso que chama de jejum e de aprazível ao Senhor? Então vamos lá. O que não é jejum? Em primeiro lugar, o jejum não pode ser feito por diversão. Porque no versículo 3 de Isaías 58 ele diz: vocês jejuam, mas vocês prosseguem nas vossas atividades cotidianas, empresariais e empreendimento. Então eu não tenho que fazer jejum porque eu acho bonito alguém jejuar. Aí você pergunta: então pastor, eu não posso fazer jejum enquanto eu trabalho? Não é que você não pode fazer jejum enquanto você não trabalha. A questão é que se você vai ter aquela concentração espiritual e devocional em Deus. Porque bom seria, se você não tem tempo, bom seria se você tivesse uma prática de jejum, onde você tivesse total devoção ao Senhor. Porque ali você vai ter um momento de leitura da palavra, você vai ter um momento que vai estar ouvindo louvores, você vai ter um momento de consagração. Porque um exemplo, alguém diz: eu estou jejuando, mas eu estou aqui assistindo um cineminha. Aí você fala: é errado assistir alguma coisa enquanto jejua? Eu diria que não seria tão edificante. Porque uma vez que você está jejuando para buscar edificação e total entrega a Deus, significa que o que você pode se abster das coisas do mundo para que você tenha mais profundidade de Deus, isso é muito importante. Então nunca jejue por diversão, porque acha bonito, porque alguém alcançou uma vitória devido ao jejum. Não, jejum não é divertimento. Até eu vou te falar uma coisa: jejum é uma das coisas mais difíceis na vida. Pronto. Caiu, mas voltou. Então o jejum não é uma prática fácil. Continua, tá todo mundo bem aí? Travou, mas voltou. Jejum não é uma prática fácil. Não é fácil jejuar. Tanto é que não é fácil jejuar
que tem muitos irmãos que nunca jejuaram na vida e estão há anos servindo ao Senhor, mas nunca jejuaram. A segunda coisa é que você não pode fazer jejum enquanto você maltrata alguém. O versículo de número 3 diz: explorai os vossos trabalhadores. Então como é que alguém quer fazer jejum e ele lesa a vida de alguém? Como é que essa prática espiritual de humilhação, quebrantamento e sensibilidade no espírito, alguém está fazendo e de repente está furtando alguém? Você é um empregado que só chega atrasado na empresa, é o último que chega, o primeiro que sai, e diz: agora eu estou jejuando, enquanto você está lesando o seu patrão, está furtando as horas do seu patrão. Então o jejum não pode ser feito maltratando alguém. Brigou com a esposa: vou fazer um jejum para Deus pegar essa mulher. Não é assim que funciona. A Bíblia diz que não é esse jejum de explorar, de lesar, de maltratar alguém. É o tipo de jejum que Deus não recebe e que Deus não se agrada. A terceira coisa, baseada em Isaías 58, é que o jejum não pode ser feito em meio a brigas ou discussões. É você estar ali, acordou de manhã, vai jejuar, aí brigou com o menino, ficou irado, perdeu um pouco do fruto do espírito, domínio próprio. Aí de repente você já brigou com a esposa, brigou com o patrão, brigou com o empregado, brigou com a pessoa na rua. Não, esse não é o tipo de jejum. Jejum, gente, é algo tão espiritual, de tanta sensibilidade, que você precisa estar conectado a todo momento em Deus. A todo momento em Deus. Esses são 3 motivos em Isaías 58 daquilo que não é jejum. Agora outra coisa, baseado ainda em brigas ou discussões, o jejum tem que ser algo voluntário. Lembra que vocês estão lembrando do significado de jejum, do que é jejum? Jejum é uma abstinência voluntária. Então você não pode jejuar porque alguém está te forçando a jejuar. Não existe isso. Não existe fazer jejum de forma forçada, porque não funciona. Jejum tem que ser voluntário. Tem líderes, infelizmente, religiosos que forçam os seus membros e ovelhas a jejuarem. E se torna algo tão insano que eles chegam até a... Como é que eu vou usar a expressão, meu Deus? A forçarem, eles jejuarem, e até eles disciplinam as suas ovelhas caso elas não participem do jejum. Não só forçam, mas até dão a elas um castigo, uma disciplina, obrigando essas ovelhas e essas pessoas a jejuarem caso não participem do jejum. Ou seja, ameaçam as suas ovelhas e os seus membros. E, irmãos, jejum nunca deve ser forçado. Jejum tem que ser algo voluntário. Quarta coisa sobre o que não é jejum é que jejum não é regime ou dieta. E vou até te falar uma coisa: se você jejum e não ora, jejum sem oração é dieta. Jejum sem oração é regime. Então você não tem que fazer: não, eu vou fazer porque eu vou perder peso. Não, aí é dieta, não é jejum. Jejum é uma prática espiritual, dieta é uma prática física. Porque enquanto a dieta visa não colocar alimento no estômago, o jejum visa colocar alimento no espírito. Enquanto a dieta é perder peso na balança física, o jejum é ganhar peso espiritual na balança espiritual. Então o jejum está ligado ao espírito. O jejum não está ligado a uma prática de perca de peso, chama de dieta, ok? Ainda que um efeito colateral normal é a perca de peso. Ainda que você não fez com esse propósito, mas uma vez que você tem um jejum prolongado, automaticamente você vai perder peso. Quando eu fiz o jejum de 40 dias de açúcar, que para mim é um jejum mais difícil que existe, eu perdi 3 quilos, né? Então, eu não fiz para perder aquele peso, mas aconteceu que perdi. Ainda que o meu propósito no jejum seja espiritual. Quinta e última coisa, falando sobre o que não é jejum, é que não existe assim: eu vou fazer um jejum de televisão, eu vou fazer um jejum de rede social, Facebook, Instagram, vou fazer um jejum de celular,
Vou fazer um jejum de série de TV, aquela série que eu gosto, vou abrir mão, vou fazer um jejum. E ainda vou fazer um jejum de sexo, né? Eu sou casado, mas eu quero fazer um jejum sexual. Primeira coisa, que não existe jejum de coisas. Jejum sempre na Bíblia é de alimento, ok? Na Bíblia, toda vez que fala de jejum, está se falando de alimento. Quanto à questão sexual, aí é que nós entramos em outro patamar, porque não existe jejum sexual. Tudo isso é chamado de renúncia ou consagração. É lógico que uma vez você está no jejum, buscando a entrega com Deus, uma vida de intimidade, de profundidade com Deus, se você não assistir a série, melhor será, porque a sua mente estará condicionada às coisas do Espírito. E quando você assiste uma série, você pode ver um ato pecaminoso, de fornicação, de prostituição, e de repente a sua mente ter alguns gatilhos mentais de coisas ou imagens que você teve lá anteriormente, e de repente isso produzir uma ação pecaminosa nascendo no seu coração. Então, quanto mais você se abster de práticas que ainda que não são mundanizadas, mas práticas de entretenimento que não tem a ver com a busca espiritual que você colocou diante do jejum, isso será muito importante para a sua vida. Olha 1 Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 5. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 5. Essa passagem de Paulo eu acho interessante, que dificilmente ele vai tocar em filhos aqui. Ele quer falar só sobre o casamento, casal. Então dificilmente ele vai falar sobre filhos na primeira carta aos Coríntios. Mas olha o versículo 5. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo. Isso quer dizer, deixa eu continuar, por algum tempo, um tempo determinado, para vos aplicardes à oração. Em outros textos diz para vos aplicardes ao jejum. Depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente por causa da vossa incontinência. Então, olha a verdade aqui, tem que ter consentimento mútuo. O seu esposo e a sua esposa tem que consentir contigo se ela ou ele aceita esse sacrifício ou essa renúncia sexual para aplicardes, e eu ainda falei errado, aplicardes a oração, para aplicardes a oração. Um pastor amigo nosso contou uma história de um pastor que ordenou que toda a igreja jejuasse, e jejuasse não só do alimento, mas da prática sexual. Eu não lembro se eram 7 dias ou 10 dias. Meu irmão, isso deu um problema, porque tinha mulher casada com um que não era crente. Aí o homem ia para o momento da relação sexual com a esposa, e a esposa dizia: não, o pastor colocou aqui uma campanha de jejum, não posso me relacionar sexualmente com você. E teve traição em casamento, teve divórcio em casamento, criaram situações complicadas, porque o líder espiritual entendeu duas coisas equivocadas, que sexo é jejum e não é, mas é uma renúncia. E a segunda coisa, que não é um pastor, um líder que determina o que você faz com seu esposo no quesito relação sexual em relação a jejum, porque quem tem que determinar isso é o casal entre si. Outro caso foi de um irmão que ele decidiu fazer 40 dias de oração no monte, de jejum e de sacrifício, renúncia sexual, e acabou perdendo o seu casamento. Então, essa é uma prática inequívoca, espúria e longe dos princípios da palavra de Deus. Amém? Então, relação sexual que é rompida é algo de consentimento mútuo entre o esposo e a esposa, entre os cônjuges. E não é por um tempo prolongado, por algum tempo. Algum tempo. Existe um tempo determinado que os dois é quem devem definir. E ele diz assim, com propósito. E não é nem jejuar, é aplicar a oração. Aí depois ele fala, depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente por causa da vossa incontinência. Ou seja, isso abre uma brecha que Satanás entra com
graça, com gosto, para que Satanás não vos tente. Olha que é uma área que o diabo está ali ao derredor dizendo, na hora que abrir uma brecha eu entro. Então, irmãos, cuidado com essas coisas, porque casamento já foi perdido, houve traição, adultério, problemas em igreja. Então, ato sexual rompido no casamento não é jejum, tá? Toda vez que a Bíblia fala de jejum, está falando de renúncia de alimento. Quarta pergunta: quais são as formas de se jejuar? Quais são as formas, pastor, de jejuar? Primeira coisa, você pode jejuar individualmente. Jesus é um exemplo disso. Ele jejuou sozinho. Ele tinha algo no coração, um propósito dos céus, e ele começou a jejuar individualmente. A segunda coisa, você pode jejuar coletivamente. Por exemplo, aqui na CEMAP a gente fez um jejum recente, que muitos que estão aqui participaram, de 21 dias de jejum e oração. Eu nunca forcei ninguém dizendo, o que eu sempre ensinava, gente, o que eu preciso que vocês entendam que isso é muito importante, vocês participem do jejum. Era um jejum coletivo, que tinha dia para começar e tinha dia para terminar. E lembra que jejum coletivo é bíblico. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, vai falar de Josafá, que apregoou um jejum em todo o Judá. Eu quero abrir com você 2 Crônicas, capítulo 20. Abra aí, por favor. Nós estamos num curso, tem que usar a Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 3 e 4 e o versículo 13. 3 versículos, o 3, o 4 e o 13. Olha o que diz 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de número 3 e 4. Josafá recebe a notícia que uma multidão de inimigos está vindo contra ele, contra o país. Versículo 3. Temeu Josafá e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou. Isso aqui é uma ordem nacional e uma ordem de um rei, a maior autoridade sobre a nação. Ele buscou o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Versículo 4. Judá se ajuntou, uma nação, para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá, o povo veio para buscar o Senhor. Agora, olha o versículo 13, para você prestar atenção. Todo Judá estava em pé perante o Senhor. As suas crianças, é o primeiro grupo de pessoas que a Bíblia mostra. As suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então nós temos homens, mulheres, jovens e crianças que estão diante do Senhor buscando e pelo caminhar do texto, jejuando também. Criança também jejua, ainda que por um tempo curto, para que não traga debilidades físicas ao corpo da criança, mas criança também jejua através de uma certa idade, quando ela entende o motivo pelo qual deve se jejuar. Assim como é a questão do batismo, assim também é a questão do jejum. Por favor, não coloque um recém-nascido para jejuar, porque além de você ouvir gritos e berros enormes, é uma prática desumana. Mas a partir de 8, 9 anos, entendendo o que é jejum, já pode se jejuar, ok? Esse é um jejum nacional, um jejum coletivo. Há um outro exemplo que eu estava estudando hoje, que está em Jonas, capítulo de número 3, versículo 7. Vai lá para mim, por favor. Jonas, capítulo 3, versículo 7 a seguir, é um profeta menor. Esse é um jejum bem interessante que eu quero mostrar para você aqui. Que jejum é legal. Deixa eu abrir aqui para vocês. Abre aí também. É antes de Miqueias, depois de Obadias. Jonas capítulo 3, versículo de número 7. Jonas prega em toda Nínive, Deus traz uma palavra de sentença. E o que eu acho interessante é versículo, capítulo quanto, meu Deus? Aqui é capítulo 3. Capítulo de número 3. Vamos lá. Capítulo de número 3. Capítulo 3. Olha o versículo de número 3. Jonas 3, capítulo 3, versículo 3.
Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma grande cidade de 3 dias de jornada. Quantos dias de jornada? 3. Era uma cidade muito grande. A ideia era para você entrar na entrada da cidade, ao final da cidade, há 3 dias caminhando. Versículo 4. No primeiro dia, Jonas começou a percorrer a cidade e clamava: ainda 40 dias e Nínive será subvertido. Pelo texto, Jonas não queria pregar, que ele só pregou um dia. No primeiro dia. Ele pregou um dia, e só no primeiro dia, versículo 5, os ninivitas creram em Deus. Um dia só, era para ele pregar 3, pregou um dia. E diz que os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. Eles proclamaram um jejum, partindo da premissa que parece que jejum só é para quem é crente, no sentido evangélico. Você está vendo aqui uma nação pecaminosa, corrupta, que reconhece o pecado e vai jejuar. Até porque lá no versículo de número... versículo de número 10 diz que eles se converteram. Então eles começaram sem ser crente e no versículo 10 já se converteram. Ou seja, a prática de jejum foi um indício de conversão daquela nação. Só que no versículo 7 é interessante. Então o rei fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandato do rei dos seus nobres. Olha só, não provem coisa alguma, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, não comam e nem bebam água. Era um jejum, meu amigo, total, sem alimento e sem água. E outra coisa, não é só um jejum de homens, os animais também estavam jejuando. Aí você pode perguntar: peraí, pastor, animal jejua? Peraí, pastor, me explica aí. Animal tem espírito para jejuar? Animal está querendo buscar uma intimidade com Deus? Nada. Animal não tem espírito, é alma vivente. Animal também não gera intimidade com Deus. Mas a ideia do que os animais estavam jejuando é porque os animais pertencem a homens. E os animais, para aquela nação, muito mais naquele tempo em que a agropecuária era muito forte, que eles viviam somente do campo, você deixar animais jejuando, você perdia o leite do animal, os animais emagreciam, você tinha prejuízo. Mas era mostrar o quê? Que mesmo sendo animais que pertenciam, que eram animais que não tinham alma vivente nem intimidade com Deus, eles pertenciam a seres humanos, que estavam sacrificando até os benefícios que os animais poderiam lhe dar, para sacrificar em jejum ao Senhor. Então não é que os animais jejuavam, mas os animais subordinados pelo domínio de homens estavam agora também, sem esses homens desfrutar dos benefícios que o animal pode dar, o leite, o queijo, a pele do animal, o trabalho servil desse animal, a fim de que toda uma nação realmente se humilhasse diante da presença de Deus. Pessoal, até aqui está tranquilo, está normal. Já temos 34 minutos de aula, não vou demorar muito. Nós temos quanto tempo no YouTube, Jadiel? Provavelmente 1 hora. Tá. Eu vou aqui mais uns 10 minutos e vou finalizar para as perguntas e retorno semana que vem. Semana que vem. Quinta pergunta. Essa aqui eu quero gastar um pouco de tempo, talvez eu fique só nessa aqui. Existe uma regra bíblica para jejuar? Eu quero me ater nisso aqui. Tem muitos cristãos que não jejuam porque dizem assim: a Bíblia não fala que eu tenho que jejuar. Então não existe um texto ordenativo dizendo você precisa jejuar. Existem textos recomendativos. Então não tem um texto ordinativo, um texto imperativo. O que é um texto imperativo, pastor? Efésios capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho onde há dissolução ou devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Isso é um texto ordenativo. Ele está dizendo: vocês precisam se encher, encham-se. É uma ordem. Mas não existe esse texto ordenativo para o jejum, mas existem textos recomendativos. O fato de existir um texto recomendativo não significa que não devemos jejuar.
Pois existem mais verdades na Bíblia para jejuar do que para não jejuar. Então, eu vou lhe mostrar que texto recomendativo na Bíblia é válido. Eu vou lhe mostrar. E eu quero que você continue aí. Não é porque não está ordenado que eu não tenho o que fazer. Texto recomendativo na Bíblia é válido. Nem tudo que nós cremos, irmãos, eu vou te dar um choque agora. Nem tudo que nós cremos na Bíblia está ipsilíteris, desculpa a palavra em latim, ipsilíteris na Bíblia. A palavra ipsilíteris é ao pé da letra, vamos falar aqui no popular. Nem tudo que você crê está ao pé da letra, é escrito na Bíblia. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Jesus é Deus? Eu vou esperar você responder. Você crê que Jesus é Deus? Você crê? Responde para mim aí no chat do YouTube. Você crê que Jesus é Deus? Pastor, eu creio. Com certeza Jesus é Deus. Eu te pergunto, onde na Bíblia está escrito ipsiliter, ao pé da letra, com essas palavras que Jesus é Deus? Onde? Em nenhum lugar da Bíblia tem escrito assim, Jesus é Deus. Não existe. E olha que eu já pesquisei. Se alguém descobrir, mande para mim, por favor, até porque hoje tem tanta tradução que a gente fica louco. Outra coisa, você crê na Trindade? Você crê que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são a mesma pessoa, na mesma substância, na mesma natureza e na mesma essência? Você crê na Trindade? Você crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo, nesses termos que eu acabei de colocar? Responde sim, por favor. Estamos em um curso de jejum e de oração. Amém, muito obrigado. Aí eu pergunto, a palavra Trindade aparece na Bíblia? Não. A palavra Trindade não aparece na Bíblia. A própria palavra Bíblia não aparece na Bíblia. Então, por não aparecer na Bíblia, Jesus não é Deus? Por não aparecer ipsiliter na Bíblia, a Trindade não existe? Por não aparecer a Bíblia na Bíblia, a Bíblia não existe? Porque eu tenho uma aqui agora. Até porque a palavra Bíblia vem do grego biblios, que quer dizer coleção de livros. Então, não é porque não está ipsiliter, ao pé da letra, escrito nos termos igualzinhos, não quer dizer que não seja recomendado e que não seja uma prática que eu tenha que fazer. Quer ver porque termos recomendativos são válidos na Bíblia? A Bíblia em algum lugar diz que é proibido fumar. Tem algum texto bíblico no Antigo ou Novo Testamento que diz assim, é proibido fumar? Alguém sabe me dizer, por favor? Se é proibido fumar? Tem algum texto escrito na Bíblia, é proibido fumar? Não existe. Primeiro porque naquela época não tinha prática do tabagismo, do cigarro, do charuto, do cachimbo. Não existia essa prática social nos tempos bíblicos. Estou falando de tempos remotos do Antigo Testamento, não existiam. A Bíblia não tem um termo proibido fumar. Mas existem textos recomendativos que me ensinam que a prática de fumar é um pecado contra Deus. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Diz assim, se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o vosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, é sagrado. Então, se você mesmo destruir o seu corpo, Deus vai destruir você. Porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. E eu pergunto, o fumo destrói o corpo? A prática de fumar, do tabagismo, destrói o corpo? Sim. Traz gangrena, né? Gangrena, o nome complicado. Traz câncer do pulmão, câncer da laringe, os dentes, perda de dentes, perda de paladar, mau hálito, traz mal para o corpo. Ainda que a Bíblia me diz que é proibido fumar, eu tenho um texto recomendativo que me mostra que fumar faz mal ao corpo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Diz, e o Deus de paz vos santifique em todas as coisas. O Deus de paz vos santifique no vosso corpo, alma e espírito, para que sejam plenamente conservados irrepreensíveis. Então alguém diz, Deus olha o coração.
pelo texto bíblico, eu tenho que ser santificado e irrepreensível no meu corpo, na minha alma e no meu espírito. Ou seja, nas três partes que constituem o homem: corpo, alma e espírito. Você é um espírito, na verdade, você é um espírito em que está dentro de um corpo e carrega uma alma. Então aqui é o corpo, mas dentro de você tem um espírito e você tem uma alma, emoções, sentimentos, intelecto. Até porque o espírito é o único lugar que o diabo não pode tocar no seu espírito. Por isso que Jesus disse para a mulher samaritana em João capítulo 4: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E a palavra espírito ali é com E minúsculo. Está falando do espírito do homem, não do Espírito Santo de Deus. É o único lugar do homem que o diabo não pode tocar. O diabo pode tocar nas emoções. A pessoa se suicida, a pessoa tem depressão, ansiedade, síndrome do pânico, ela não dorme, porque o diabo pode tocar na mente, nas emoções. Até vou dizer uma coisa: a mente é o campo que o diabo está mais atacando nesse tempo. O diabo pode atacar no corpo, ele mata o corpo. Jesus é quem disse isso. Não temeis, não temeis aquele que pode matar o corpo e a alma, mas aquele que pode fazer perecer em vós o espírito. Quem é que pode tocar no corpo e na alma? O diabo. Agora o diabo pode tocar no nosso corpo, na nossa alma, mas ele não pode tocar no nosso espírito, porque o espírito é a ligação total em Deus. E o espírito retorna para o Senhor. Isso está em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, salvo engano, eu creio que é isso mesmo. E quando Jesus está no Getsemane, ele diz: a minha alma está angustiada, a alma, pela pressão espiritual que ele estava. Mas quando ele está na cruz, ele diz: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, não entrega a alma. Deu para entender? Então o meu corpo precisa ser santo, o meu corpo precisa ser irrepreensível. Então se eu estou ali fumando, eu não estou me santificando no meu corpo por causa das grandes consequências de enfermidades que o tabagismo produz, e a minha alma também não está bem, porque muitas pessoas fumam por problemas emocionais. Então a Bíblia coloca que é proibido fumar? Não. Mas eu tenho um texto recomendativo que me mostra que fumar é um pecado contra Deus. Ok? Porque se Deus está a ponto de destruir o meu corpo, porque eu não estou cuidando do meu corpo, é porque eu violei a santidade e feri a santidade de Deus. Mas vamos lá. Abra em Mateus capítulo 6, por favor, que eu vou te dar um texto recomendativo. E não vou te dar um texto do apóstolo Paulo, nem do apóstolo João, nem do profeta Isaías. Eu vou te dar um texto de Jesus. Tá bom para você se for Jesus? Vou te dar um texto de Jesus. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, abra sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 6, gente, aproveita esse curso gratuito, gente, esse curso é extraordinário. Aleluia. Gente, eu estou procurando aqui que o meu Mateus capítulo 6, meu Deus, o meu texto capítulo 6 foi embora aqui. Foi embora, meu texto capítulo 6. Aleluia. Me consegue, por favor, aí, Jadiel. Mateus capítulo 6, que eu estudo tanto do lugar secreto, gente, desculpa, não é que eu não cuido da Bíblia não, na verdade está reformado. Mas olha, ó, sei já, está tudo riscado. Me dê aí, por favor, eu posso ler o texto todo? Pode. Pronto, estou aqui com meu amigo Jadiel, gente, está me ajudando muito, muito mesmo. Vamos lá. Mateus capítulo 6, vocês já estão com o texto aberto aí? Mateus capítulo 6, versículo de número 2. Mateus capítulo 6, versículo 2. Quando, pois, deres esmola. Fale comigo. Quando deres esmola. Guardou isso aí? Quando deres esmola. Versículo 5. Quando orares. Diga comigo, quando orares. Ok? Versículo 16. Quando jejuardes. Eu vou fazer de novo com você essa dinâmica.
Mateus capítulo 6, versículo de número 3. Quando deres esmola. Quando deres esmola. Versículo 5. Quando orares. Quando orares. E versículo 16. Quando jejuares. Os 3 versículos estão dizendo: não sejais como os hipócritas, tanto no jejuar, quanto na oferta, quanto no orar. Não sejais como os hipócritas. Deixa eu falar algumas coisas aqui baseado nesse texto. Quem está falando aqui é Jesus. Eu acho que para você está bom saber que é Jesus que está falando isso aqui. 3 práticas da vida cristã Jesus está mostrando: o orar, o ofertar e o jejuar. Aí por que eu oro? Porque é bíblico. Por que eu oferto? Porque é bíblico. E por que eu não jejuo? Se Jesus está botando na mesma ideia o orar, o ofertar, ele diz depois jejuar. E ele não diz se orar, ele não diz se ofertar, ele não diz se jejuar, ele diz quando. Isso mostra o quê? Que o se é uma partícula, pode ser conjunção substantivo, que implica condição. Quando eu coloco um se na frase, eu estou implicando uma condição. Se você for, eu vou pagar sua passagem. É uma condição que parte de uma escolha e uma opção minha. Quando Deus chegou para Salomão, disse: Salomão, se tu andares nos caminhos do teu pai Davi, se é uma condição, ou seja, é algo condicional. Mas quando ele não coloca se, ele coloca quando. Quando, eu anotei, é um pronome de tempo. Isso quer dizer que quando Jesus fala quando, é que está dizendo em algum momento da sua vida cristã, você vai orar, ofertar e jejuar. Já não basta. Se não fosse para jejuar, Jesus não teria falado quando jejuares. Então o jejum é bíblico, e quem falou foi o Filho de Deus, que não só falou, mas praticou o jejum também. Então nós devemos jejuar quando, você que sabe, mas não diz se, diz quando jejuar. Então o jejum não é uma condição dada por Jesus ou por Deus ou pela palavra. Jejum, meu irmão, aleluia, é uma prática da vida cristã. Jesus está afirmando que nós devemos jejuar. Ok? Gente, vou parar aqui a primeira aula. Tenho muita coisa para passar para vocês. Eu estou estudando 7 livros e um módulo inteiro sobre jejum e sobre oração. Tá? São livros maravilhosos. Eu vou falar ainda sobre os tipos de jejum. Por que o jejum é importante? Qual o propósito de jejum? Se existe um tempo para jejuar? Eu vou falar sobre os benefícios do jejum, sejam benefícios espirituais e físicos. Esse curso é extraordinário, vai te levar a um outro patamar no espírito. Olha, eu estou falando diante de Deus. Eu vou lhe falar primeiro, eu não vou falar isso agora não, mas essa é a primeira aula para te dar um gostinho do que a gente está preparando para abençoar a sua vida. Eu vou abrir agora para um momento de perguntas, ou daí 10 minutos, 5 minutos na verdade, para você fazer as suas perguntas ou respondê-las. Eu quero que você inscreva-se no canal do YouTube SEMAP Oficial, compartilhe nos grupos do WhatsApp para que mais pessoas tenham acesso. Nesse canal do YouTube SEMAP Oficial tem cursos do setup, nós temos entrevistas da área de homens, de mulheres, de jovens, programa de televisão, várias mensagens, nós temos momentos de oração nas ruas, de intercessão. É um conteúdo para toda a família, para a criança, para o jovem, para o homem, para a mulher, para o casal. Tem muita coisa boa que você pode compartilhar com as pessoas. Em um tempo em que se compartilha tanta tragédia, tanta violência, tanta coisa ruim, meu irmão, por favor, nos ajude. Compartilhe coisas boas, coisas do reino. Você está vendo, eu quase não conhecia sobre jejum, tive que começar a fazer uma aula sobre jejum, porque muita gente não entendia o que era o jejum. E nós ainda teremos algumas aulas sobre jejum. Essa aula vai ficar gravada? Vai ficar gravada, Jadiel? A aula vai ficar gravada aí no canal do YouTube SEMAP Oficial. Se você tem alguma pergunta além dessa, que a irmã Juliana Rocha fez, por favor, você pode fazer a pergunta agora tranquilamente. Aleluia.
Anailda, o que acontece se eu quebrar o meu jejum? Bem, é bom mais uma vez repetir, que você quebra o jejum quando você come um alimento. Então, se você assiste televisão, você não quebra o jejum. Se você entrar lá no Facebook e no Instagram, você não quebra o jejum. E se você tomar água também, você não quebra o jejum. A água não quebra jejum. O que acontece se você de repente quebrar o jejum? O que eu lhe aconselho é você pedir perdão a Deus, confessar esse pecado e cada vez mais estar ligado em Deus para que isso não aconteça. Porque se estamos quebrando o jejum é porque estamos sem foco no jejum. E a falta de foco, a falta de interesse faz com que o jejum se torne um sacrifício de todo. Então o importante é confessar e dizer: Deus, eu vou continuar meu propósito de jejum na tua presença. Tá bom? O foco é muito importante, por qualquer coisa pode nos tirar de jejum. Uma pergunta muito importante que a Elisolda acabou de fazer: e quem toma remédio, como fazer? O que eu indico é o seguinte: para quem toma remédio controlado, pessoas que têm diabetes, uma pessoa que está gestante, ou alguém que toma um remédio para pressão arterial, é bom você fazer um jejum em um curto período de tempo, para que de uma refeição a outra, você pode tomar uma refeição, não encher muita barriga, eu vou falar isso mais na frente, porque quando você enche muito o estômago para começar no jejum, e no dia seguinte aquela quantidade de comida vai diminuir, haverá uma descompensação intestinal que pode trazer até algum tipo de dificuldade na sua saúde. Então você pode comer ali uma fruta ou uma maçã, toma um remédio, depois de um período de mais ou menos 40 minutos você começa o jejum e faz ali 2 horas, 3 horas, até você tomar o outro remédio ou até você repetir uma outra refeição. Porque o jejum tem que ser com sabedoria, porque daqui a pouco você está destruindo o seu corpo e Deus te destruirá. O jejum que não é feito com sabedoria, a pessoa pode estar pecando contra Deus jejuando, porque ele está acabando justamente com o corpo dele, que é o templo do Espírito Santo. Mais alguma pergunta, por favor? A fé. Tá. O material de jejum está disponível no grupo, pastor? Não estará disponível no grupo. Vai estar disponível individualmente aos que querem. Porque de repente você coloca no grupo, tem gente que nem se importa, então é para quem quer mesmo. Qual é o conselho que você dá para quem tem dificuldade em jejuar? Eu vou falar isso mais na frente, mas vou adiantar. Comece fazendo jejum de 1 hora. Vê até onde o seu corpo aguenta, onde até a sua fé vai. Mas faça um período curtíssimo de jejum, até o seu corpo aos poucos ir acostumando. Daqui a pouco você faz 2 horas. Isso você faz 1 hora, tipo assim, 7 dias, 10 dias. Depois faz 2 horas, 7 dias, 10 dias, até que você faz 5, 6, até você vai crescendo na prática de jejum. Saiu aqui o chat. Eu não sou de mexe. Eu não consegui. É aqui embaixo que tem essa... Hoje, desculpa que eu sou... É aqui, Jadiel? Para eu ver Isso. tá, é aqui. Pronto. Muito obrigado, Fé Farisa. Qual o tempo ideal? Qual o período de oração durante o jejum? Então, não existe um tempo ideal. Quem vai determinar esse tempo é você, porque tem a questão do trabalho, questão de escalas, questão do remédio. Então não existe um tempo ideal. O quanto mais você puder estar ali, tendo aquele tempo com Deus, o quanto mais você puder se dedicar a Deus, isso será muito importante, não é? Eu vou responder de Irene também, que ela fez a pergunta. Meu Deus, deixa eu ver aqui. Então, qual o período de oração durante o jejum? 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar, todo tempo está orando. Isso aí é irmã, deixa eu ver aqui o nome dela. Irmã Lauriane. O falar em línguas é uma ferramenta poderosa para quem está no jejum, que você pode estar trabalhando, você pode fazer alguma prática, você está em oração em línguas, que eu vou falar mais na frente no curso também. Irene, se no momento que estiver jejuando eu ficar nervosa, por exemplo, me ajuda aqui, Jadiel. Subiu o chat de novo? Não sumiu não, entrou aqui uma coisa aqui. Desculpa, viu, gente? Oh Deus, eu tenho que aprender a mexer essas coisas. Obrigado, Jadiel. Se no momento que eu estiver jejuando, eu ficar... Se no momento que eu estiver jejuando, eu ficar muito nervoso, por exemplo, com o filho, o jejum fica inválido ou não? Olha,
os filhos podem deixar um pouco nervoso. Agora, se esse nervosismo se transformar em ira, ira é obra da carne. Então, por ser obra da carne, percebe-se que não está sendo validado o seu jejum. Nervoso a gente pode ficar. Nessa hora, você tem que pedir o que é contrário à obra da carne, que é o fruto do Espírito, que é um estudo que eu estou prestes a realizar aqui na CEMAP, chamado domínio próprio. Não é? Você precisa do domínio próprio do Espírito. Tá? Eu acho que o melhor será fazer jejum quando estiver em casa, maior tempo de consagração. Se você tiver um tempo de folga, é bom. Mas é lógico que nós estamos em um tempo que as pessoas elas trabalham muito e não tem jeito. Ela vai ter que estar ali fazendo parte de jejum no trabalho, na escola, na faculdade. Mas o que vai lhe ajudar é o falar em línguas. O falar em línguas é uma ferramenta poderosíssima que vai te ajudar acoplada ao jejum. Porque o falar em línguas é oração. E eu vou lhe mostrar biblicamente duas coisas. Que o falar em línguas interpretado, ele se torna o dom de profecia. E o falar em línguas é a ajuda do Espírito de Deus no seu espírito. Vocês dois orando juntos. É uma parceria do Espírito de Deus com o meu espírito que ora. E esse orar e falar em línguas é que vai me ajudar na questão do jejum. Amém? Amém, amém. Quem faz o jejum? Cadê, meu Deus? Ô, pastores, Deus abençoe. Muitos pastores conosco. Deus abençoe. Deus abençoe. Quem faz jejum de 12 horas e começa à meia-noite? O tempo que faz dormindo vale como um tempo de jejum? Boa pergunta. Me perguntar, pastor, eu começo meia-noite e vou até meio-dia. É válido esse período de jejum? Olha, é válido por dois motivos. Primeiro, porque a não ser que você durma às 12 horas, aí é complicado ser um jejum. Mas você vai acordar em algum momento antes de vencer o jejum. E a outra coisa é que uma vez que você está dormindo, querendo ou não, você está longe inconscientemente você está longe de práticas seculares e mundanizadas. Por isso que nesse período de jejum de 12 horas, se você entende que pode fazer de meio-dia à meia-noite, que você vai ter mais tempo ainda para buscar o Senhor, é melhor. Se você não pode, faz de meia-noite ao meio-dia. E nesse momento, na madrugada, você pode orar, ler a Bíblia. Lá em casa mesmo, o som fica ligado 24 horas em louvor. E se eu estou dormindo, estou inconsciente, não estou em práticas seculares. E por outro lado, eu vou acordar em algum dado momento para continuar esse jejum. Porque o fato de você estar dormindo também vai fazer com que o seu corpo, ao amanhecer, sinta a necessidade de se alimentar. Ainda que o sono traga um certo descanso, o seu corpo vai querer o alimento em algum dado momento. E aí é que você vai continuar sua prática de jejum tranquilamente. Pastor, no dia da ceia, é ideal jejuar durante o período? Sim, é ideal jejuar durante o período da ceia. Então amanhã mesmo vai ter ceia. Se você quer mais um momento especial em Deus, mais profundidade em Deus, aquele momento da ceia, da consagração, daquela busca, e você está ceando ali, jejuando com o espírito alimentado em Deus, alimentando-se espiritualmente, isso é muito importante. Aí você pergunta, o pão da ceia quebra o jejum? Não quebra o jejum, porque o pão, ainda que seja físico, ele não vai saciar a tua necessidade de fome, que o pãozinho é desse tamanho, a não ser se é como um pão inteiro, né? E por outro lado, o pão é físico, mas ele simbolicamente é espiritual, ok? O pão não é o corpo de Cristo, o pão simboliza o corpo. Então quando você come aquele pedacinho de pão, você não está quebrando jejum, porque ali já não é um alimento físico, ali se tornou um alimento espiritual. Tanto é que pode trazer cura física, porque a ceia tem um poder redentivo, porque levou sobre si todas as nossas enfermidades, e nós estamos fazendo em homenagem à morte dele, e foi a morte e a ressurreição que nos trouxe essa justificação e esse novo nível em Deus. E segundo lugar, a ceia quebra questões de batalhas espirituais. Só para finalizar, dei uma hora, vou finalizar agora. Lembro que muitas pessoas se suicidavam naquele viaduto ali do bairro Guarani. Para quem não conhece, Vitória da Conquista, aqui na Bahia, há um bairro chamado aqui Guarani, e do bairro Guarani, para você ter acesso a um outro bairro ali, Petrópolis, tem um viaduto.
e muitas pessoas se jogavam lá de cima para tirar as suas vidas. E muitas igrejas fizeram muitas coisas boas, colocaram placas evangelísticas para que as pessoas pudessem ler e de repente não querer mais se jogar, né? Botaram atrás daquela loucura, botaram grades também de proteção, mas mesmo assim continuava, mesmo com orações. Um dia um homem de Deus deu uma direção dizendo: vamos jejuar os pastores. Eu estava nesse dia e nós tínhamos ali uns 30, 40 pastores, jejuamos, oramos, colocamos o poder daquela consagração de unidade comum e da ceia, e para a glória de Deus, que eu me lembre, nunca mais ninguém se jogou daquele viaduto. Gente, Deus abençoe. Esse canal é uma bênção. Por favor, se inscreva, divulgue para que mais pessoas se inscrevam no nosso canal com esses cursos gratuitos. Nós temos aí eclesiologia, psicologia pastoral, pneumatologia, princípios de oração e de intercessão, tudo grátis aí nesse canal. Dá para abençoar muita gente. Nossos professores são todos formados e será uma bênção em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, até a próxima aula. Tchau, tchau, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Glória a Deus.